Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esta aula aqui no Bora Aprender. Eu sou Paulo César e hoje, no quadro Bora Perguntar, eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que foram enviadas por vocês lá na nossa plataforma do curso do Bora Aprender. E olha, esta aula é gravada, tá? Eu não estou ao vivo aqui. Neste momento, eu estou em Brasília participando de um evento, então eu deixei esta aula gravada para que não quebrasse a sua rotina de estudo e para que você possa aí continuar tirando as suas dúvidas, continuar revisando para o processo seletivo do mestrado Prof. EPT. Então, aproveita para pegar a sua caneta, pegar o seu caderno, aproveita para fazer as anotações. Estas anotações serão fundamentais para o seu processo de revisão. Olha, a revisão é uma etapa fundamental do método que nós ensinamos no Bora Aprender, que é justamente o processo de você voltar alguns passos no seu estudo, sempre voltar aos conceitos, voltar às teorias que você já vem estudando, de forma que você possa consolidar aquilo que você vem estudando. Então, o nosso quadro do Bora Perguntar, além de tirar suas dúvidas, também é um exercício de revisão. Alguns conceitos, algumas teorias, provavelmente você já conhece. Então, esta é uma oportunidade de você lembrar, de você relembrar, seja de um primeiro contato com o conteúdo, seja de uma revisão, porque assim, degrau a degrau, nós vamos conseguindo consolidar todo esse conhecimento, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui no chat, vocês podem comentar, vocês podem colocar suas dúvidas também, que assim, nos próximos Bora Perguntar, eu consigo responder as suas dúvidas também. Combinado? Vamos lá para a nossa primeira pergunta? Primeiro, a relação entre trabalho e educação continuará sendo objeto de disputa acirrada no sistema capital em que vivemos? Olha, esse trecho fez parte do item lá de uma questão da prova de 2022 do mestrado Prof. EPT, a prova que aconteceu em fevereiro de 2023. Será que essa relação entre trabalho e educação vai continuar sendo objeto de disputa nesse sistema em que nós vivemos, que é o sistema capital? Alguns vão defender que, na verdade, trabalho e educação não é um objeto de disputa. Já os autores das bases conceituais da EPT, eles vão reforçar, sim, a relação entre trabalho e educação vai continuar sendo objeto de disputa e sempre foi durante o modo de produção capitalista. Vamos relembrar que o modo de produção capitalista é um modo de produção hegemônico na nossa sociedade. Paulo, o que é o modo hegemônico de produção? É o modo de produção que domina. É o modo de produção que determina tanto as questões da própria produção, as questões da relação de trabalho, as relações de apropriação desse trabalho. O modo hegemônico, ele tem o poder de determinar as questões econômicas, as questões sociais, até mesmo as questões culturais. Vocês sabiam? Como? Olha, quando nós vemos na mídia um tipo de determinada propaganda, um tipo de uma determinada peça comercial, ali tem ou não tem uma influência do próprio capital, das empresas que patrocinam? A narrativa que é criada para provocar o desejo, para provocar a ânsia de fetiche, né? O que é o fetiche? É o você querer, é o você desejar, é você ansiar por algum determinado produto. A mídia, ela vai ter um papel importante nisso também. Então, quando nós falamos de um poder hegemônico, nós estamos falando de um grupo que detém esse poder econômico, político, social, cultural, ético e estético também. Olha, quem está no poder tem alguns poderes de decisão quando vai tratar o que é ético, o que não é, o que é bonito e o que não é, o que é o belo e o que não é. Isso de que forma?
por meio da massificação da própria mídia e do contato que o poderio do capital tem sobre a classe trabalhadora. Então, se esse poder hegemônico, que nós estamos falando aqui como o capitalismo, o modo de produção capitalista, se ele tem poder político, econômico, social, até mesmo cultural e estético, por que não teria sobre a educação? É preciso levar em consideração que a educação, sob o modo de produção capitalista, é uma ferramenta apropriada por esse próprio capital, de forma que possa perpetuar tanto os seus próprios interesses, como perpetuar a própria mão de obra qualificada. Afinal, quando nós falamos da escola, nós estamos falando de uma escolarização voltada para a formação da mão de obra qualificada, dos trabalhadores que vão poder aí permitir que o capital ele possa sobreviver, que o capital ele possa se manter em todo esse processo em que ele sobrevive. Como? O capital, ele tem um surgimento, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma consolidação. E para que esse capital ele permaneça consolidado, ele precisa que o seu metabolismo esteja funcionando a todo vapor. Paulo, e o que é esse metabolismo do capital? O metabolismo do capital é muito parecido com o metabolismo que nós temos no nosso próprio organismo. O metabolismo é um processo de reações químicas onde o nosso corpo, onde o nosso organismo, ele vai sintetizar várias reações químicas entre nutrientes, carboidratos, gordura, proteína, a água, tudo que envolve o corpo humano e tudo aquilo que proporciona que o próprio corpo, o próprio organismo, ele se mantenha vivo, faz parte do metabolismo do capital. Para que o nosso coração possa bater, para que nós possamos respirar, para que o nosso corpo possa manter a temperatura que ele tem, o metabolismo ele precisa estar operando. E quando nós falamos então do processo de metabolismo do capital, nós estamos falando de vários processos que vão permitir que o capitalismo ele possa sobreviver, que ele possa fazer a manutenção da sua existência. E quais são alguns dos nutrientes que vão permitir que o capitalismo ele possa se manter operante, para que o capitalismo ele possa se manter em operação? O primeiro deles é a própria alienação. É manter o trabalhador distanciado do seu próprio trabalho, do reconhecimento do seu próprio trabalho, o reconhecimento que ele faz parte do seu próprio trabalho. Então, quando nós temos os aspectos chamados aí, né, de alienação, estranhamento, nós temos alguns aspectos que sempre vão levar em direção que o trabalhador ele vai ter um distanciamento da própria coisa que ele fabrica, da própria coisa que ele produz. E quando nós temos esse descolamento entre trabalhador e trabalho, nós temos um problemão na área educacional. Porque como nós vimos na nossa aula passada, no trabalho como princípio educativo, o trabalho ele precisa estar unido intrinsecamente, indissoluvelmente com a educação. É o trabalho unido à educação, o trabalho articulado com a educação, é o trabalho como princípio educativo. Então, quando eu penso, será que essa relação entre trabalho e educação vai continuar sendo objeto de disputa acirrada no sistema capital em que vivemos? Com certeza, porque o capital ele precisa se apropriar dessa educação, ele precisa se apropriar desse trabalho. Ele precisa disso porque isso também é um daqueles nutrientes que eu vinha falando com relação ao metabolismo do capital. Então, se eu tenho para que o metabolismo do capital ele consiga continuar operando da alienação, do estranhamento, da educação sob o viés capitalista,
A educação, ela precisa continuar sendo objeto de disputa. Porque o capital, quando nós vamos observar toda a linha histórica do tempo, nós temos um processo que vive crises cíclicas. As crises vão acontecendo periodicamente. E a cada crise em que o capital se desestabiliza, ele precisa encontrar novas maneiras de se estabilizar. Toda forma que o capital ele vai se desequilibrando, porque ele não se sustenta sobre si próprio, ele precisa encontrar novas maneiras, precisa encontrar novos métodos, precisa encontrar novas inovações para que ele possa continuar operando dentro das suas condições. E aí causa o quê? O desemprego estrutural, que faz parte de todo um processo projetado pelo modo de produção capitalista para que ele possa continuar em plena operação. Então, respondendo à pergunta, a relação entre trabalho e educação continua sendo objeto de disputa? Com certeza, tá? Continua e continuará, porque o capital sempre vai precisar da educação para todo o processo de escolarização, todo o processo de manutenção dos conhecimentos gerais que são distribuídos aí para a população em geral, para que possa ter tanto o conhecimento técnico, científico, intelectual, sendo operado nas mais diferentes equipes. A professora Cássia Coenzer, que é uma das autoras atuantes aí na educação profissional e tecnológica, ela vai falar de um processo chamado arranjos flexíveis. E nos arranjos flexíveis, nós vamos ter diferentes equipes com diferentes pessoas, com diferentes níveis de escolaridade, porque para o capital é importante que haja toda essa diferenciação. É muito mais importante para o capital que haja pessoas com escolaridade diferente, pessoas com níveis de formação diferente, do que a própria formação. É muito mais importante a adaptabilidade do que a formação prévia. Dentro do sistema capitalista, no modo de organização de trabalho que nós conhecemos hoje, que é o toyotismo, regime de acumulação flexível, nós temos o quê? Responda aí para mim no chat. Nós temos profissionais, exatamente, profissionais flexíveis. E o que seria um profissional flexível, um trabalhador flexível? É o trabalhador que ele vai desempenhar diferentes atividades. Ele vai desempenhar diferentes funções. Isso choca totalmente com relação ao tempo do regime da acumulação rígida. Por quê? Porque lá no regime da acumulação rígida, que nós conhecemos aí como o Taylorismo e o Fordismo, nós temos profissionais, nós temos trabalhadores que desempenham funções muito específicas. Eles têm uma formação muito especializada para que possa desempenhar uma determinada função, um determinado trabalho, e um mesmo trabalhador poderia desenvolver o mesmo trabalho durante 20, 30, 40 anos e ainda passava aquele trabalho, passava aquele ofício para os seus filhos, para os seus netos. E no regime de acumulação flexível, eu tenho uma inversão desse papel. Antes, o trabalhador que era altamente especializado, agora é flexível. É cobrado que ele seja flexível. Ele é formado para ser flexível. Porque quando nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular, nós teremos algumas aulas focadas nessa temática, tá? Não precisam se preocupar. Mas quando nós entendemos aí toda uma Base Nacional Comum Curricular formada por habilidades e competências, nós temos um forte viés. E qual é esse viés? Da habilidade e da competência. É uma formação de um sujeito flexível. É a formação de um trabalhador flexível. É ou não é um objeto de disputa acirrada no sistema capital? Com certeza, tá? Então, nós temos esse processo de uma flexibilização do trabalhador e isso repercute totalmente
quando nós falamos aí da educação, tá bom? O que é que vocês acharam? Vocês podem colocar aí no chat se ficou claro essa relação entre trabalho e educação. Eu sei que em algumas aulas nós já mencionamos sobre isso, então aproveita para colocar no chat se você já sabia, se essa foi uma etapa de revisão para você. É com essa revisão que a gente vai conseguindo consolidar os nossos conhecimentos, é com esta revisão que nós vamos conseguindo assentar tudo aquilo que nós vamos estudando voltados para o processo seletivo do mestrado Prof. EPT, tá? Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Pergunta bem simples, bem direta. Paulo, o que é educação do futuro? Vocês já ouviram falar sobre a educação do futuro? Comenta aí pra mim se você já conseguiu, se você já viu sobre essa educação do futuro antes. Quando nós falamos, tá, de educação do futuro, nós estamos nos referindo a uma educação omnilateral, ou uma educação politécnica, ou uma educação com os aspectos aí da formação humana integral. Como assim? Quando nós falamos de uma educação do futuro, é uma educação projetada para o futuro. Por que não hoje? Porque hoje nós vivemos sobre um modo de produção hegemônico que é um modo de produção capitalista. Sob o viés do modo de produção capitalista, não é possível se configurar uma educação omnilateral. Toda vez que nós falamos sobre educação omnilateral, nós estamos nos referindo a uma educação do futuro. Por quê? No futuro, nós conseguimos ter uma educação unilateral de forma plena. Nós até podemos ter traços de uma educação unilateral nos processos atuais dos institutos federais, por exemplo, mas é uma educação unilateral de forma plena? Com certeza não. E um dos pontos, que confundem muitos os candidatos, e até mesmo quem é aprovado no mestrado, é porque quando chega no mestrado, começa a pensar no seu produto educacional e de repente o seu produto, a sua cartilha, o seu site, o seu blog. Vou falar sobre o produto educacional hoje, tá? O seu produto educacional, que é desenvolvido durante o mestrado, vai proporcionar uma educação unilateral. Gente, não é possível alcançar uma educação unilateral, seja com um produto educacional, seja com uma iniciativa isolada em uma escola, porque a educação unilateral, por concepção, ela é uma educação voltada para o futuro. A educação unilateral ela é voltada para uma sociedade onde o capitalismo foi superado. E para relembrar, o que é essa tal educação unilateral? Educação unilateral é uma educação voltada à formação dimensional do ser humano, em suas dimensões mais completas. Sua dimensão intelectual, sua dimensão política, sua dimensão estética, sua dimensão ética, sua dimensão moral, sua dimensão física, sua dimensão científica, tecnológica. Quando nós falamos de uma educação unilateral, significa que é ao redor de todo o sujeito, em suas amplas capacidades, em suas amplas dimensões. Não é uma pessoa que é formada para o exercício de uma única profissão. Não é a formação de um sujeito focado num único conteúdo, numa única formação técnica, numa única capacidade. Não. Quando nós falamos dessa educação do futuro, dessa educação unilateral, nós estamos nos referindo, inclusive, a um processo que poderia vir a ser considerado utópico. Por quê? Por que será que é uma utopia?
Porque hoje nós não temos os elementos para a superação do capital e de todo o processo que é objeto de disputa entre trabalho e educação. Quando nós pensamos na educação unilateral, ou mesmo na educação politécnica, que é a educação que vai articular trabalho intelectual, físico e tecnológico, que é a politecnia, essa dimensão intelectual, física e tecnológica, nós vamos ter todo um processo pelo qual é necessário toda uma transição. Não é possível, de repente, um professor chegar em sua sala de aula e de repente estar dando uma aula baseada na politecnia. Pode haver traços da politecnia, traços da unilateralidade. Mas é muito importante entender que isto não está no papel do professor. Isso não está nas mãos de uma pessoa, não está nas mãos de um grupo. Porque quando nós falamos de uma educação do futuro, quando nós falamos de uma educação unilateral, nós estamos falando de um processo revolucionário, de um processo em que toda a estrutura que nós conhecemos hoje, ela precisa mudar. Então não é uma única ação, não é uma única atitude, não é um processo individual que vai resolver tudo isso. É um processo macro, é um processo de uma estrutura superior, econômica, política, que vai para além da educação. É uma estrutura social que precisa proporcionar que esta educação do futuro, seja nos aspectos da politecnia, da unilateralidade, elas possam se efetivar neste processo, tá bom? Então, toda vez que você falar sobre a educação do futuro, você já consegue aí ter uma noção, tá? Do que é que nós estamos falando e os processos que envolvem este conceito da unilateralidade e da politecnia. Paulo, então nós vamos pensar nesta educação apenas para o futuro, ignorando toda a nossa realidade hoje? Na verdade, não. A formação humana integral, tá, é um conceito bem mais atual, que é focado em professores como Maria Schiavata, Gaudêncio Frigoto, Acácia Coenze, Lucília Machado. São os autores que são recorrentemente estudados na educação profissional e tecnológica. E eles vão trazer um aspecto chamado formação humana integral. E essa formação humana integral, ela está no mesmo universo da politecnia, da unilateralidade, mas é uma formação humana que ela está comprometida com a formação integral do estudante. Ela está comprometida com uma formação que ela não será apenas técnica voltada para o mercado de trabalho, mas é uma formação que, além de técnica, porque a formação para o trabalho é importante sim, mas também que tem as dimensões éticas, culturais, políticas, tecnológicas, científicas, que não seja apenas teoria, mas que tenha prática também, que tenha laboratório, que tenha visita de campo, que tenha estágio supervisionado, que o estudante ele possa, além de estudar, ele também possa trabalhar. E o sentido de trabalho aqui é o sentido da prática, que o estudante ele possa vivenciar essas dimensões do trabalho que não seria possível se ele ficasse apenas na sala de aula, apenas estudando as teorias, os conceitos. Então, quando nós falamos aí de uma formação humana integral, nós estamos falando no sentido de ser íntegro, de ser inteiro. Essa formação humana integral, ela é voltada para um ser humano completo. É possível efetivar o ser humano completo? É muito provável que não, mas é a busca, é a intenção, é o esforço, é o comprometimento na busca dessa formação que é possível avançar, que é possível amadurecer em todo esse processo. Deu para entender? Sobre a questão educação do futuro, unilateralidade, politecnia, formação humana integral, todos estão no mesmo universo de ações educativas. Mas cada um tem sua peculiaridade quando nós tratamos destes
conceitos isoladamente, tá bom? Vamos para a nossa próxima pergunta. Paulo, o que é interdisciplinaridade e o que é totalidade concreta? Gente, olha, aqui são duas perguntas totalmente diferentes, tá? São perguntas totalmente diferentes. Por quê? Quando nós falamos aqui de totalidade concreta, nós estamos falando da nossa realidade. Quando nós falamos da nossa realidade, nós estamos falando daquilo que nós vemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós enxergamos. A totalidade concreta é a totalidade que existe. E o que seria a totalidade que não existe? As abstrações. As abstrações, elas estão no campo das ideias. As ideias, elas existem? Existem, mas no campo das ideias. O fato de eu imaginar um prédio na minha rua não significa que esse prédio vai existir. Por quê? No campo das ideias, pode existir um prédio, pode existir um carro voador. Na totalidade concreta, é apenas aquilo que existe, aquilo que concretamente está disposto nas bases materiais da nossa sociedade. E quando eu falo aqui de bases materiais, eu estou me referindo a tudo aquilo que é feito de matéria, mas não puramente matéria. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Quando eu falo aqui de uma totalidade concreta, eu posso estar me referindo a uma cidade. Eu posso estar me referindo a um bairro específico. Eu posso estar falando de um país. Mas qual é a totalidade concreta desse país, desse bairro, dessa cidade? São as relações que acontecem ali, além do próprio patrimônio material. O patrimônio material é tudo que existe ali. São os prédios, são os carros, são as ruas, é tudo aquilo que existe. Mas não apenas isso. A totalidade concreta, nós teremos também o patrimônio imaterial, ou seja, a cultura, as relações que existem naquela sociedade. E a totalidade concreta, ela tem um ponto que você precisa guardar com você. E o que é que você precisa guardar aí com você? Que na totalidade concreta não é possível fragmentar essa realidade. Nós até podemos isolar partes da realidade para estudar, mas é importante, é imprescindível que após estudar esses fatos isoladamente, nós possamos retornar à realidade. Vamos lá, é a primeira vez que você está escutando falar sobre isso. Tem um copo de vidro. O copo de vidro caiu, se quebrou em vários pedaços. O copo de vidro é a totalidade. Os cacos de vidro são os fragmentos dessa realidade. Eu poderia pegar um pedaço desse caco de vidro e chamar de copo. Eu pego outro fragmento dessa realidade. Eu também posso chamar de copo. Se quebrou em 20, 30 pedaços. Cada pedaço é o copo? Na verdade, não. A totalidade concreta é o copo de vidro inteiro. Mesmo que eu quebre esse copo em vários pedaços, eu preciso retornar ao copo original. Cada pedaço desse caco de vidro precisa ser montado novamente para que eu possa enxergar esse copo na totalidade concreta, na totalidade palpável. Não depende da minha imaginação dizer se o copo é azul, se o copo é branco, se o copo é verde. O copo é o que ele é. Seja ele distorcido, seja ele transparente, seja ele opaco. E a interdisciplinaridade vai entrar justamente nesta discussão.
Quando eu falo aqui sobre interdisciplinaridade, eu vou ter diferentes conceitos para abordar interdisciplinaridade. No último processo seletivo do mestrado Prof. EPT, nós tivemos um texto que fala sobre a interdisciplinaridade e a análise da produção acadêmica, da produção científica. E aí nós temos vários autores, vários teóricos que vão dar as suas opiniões, os seus fundamentos, as suas visões acerca da interdisciplinaridade. Mas o que é que eu vou trazer para você hoje? E eu espero que você guarde isso com você. Que quando nós falamos de totalidade concreta, nós estamos falando de um tecido da realidade que não pode ser rasgado, que não pode ser fragmentado. E quando eu falo aqui de uma interdisciplinaridade, significa que toda essa totalidade, ela precisa estar relacionada entre si. Toda essa realidade, ela precisa fazer parte de um mesmo movimento. Tá muito abstrato? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o globo terrestre no mundo passa por uma pandemia. Como que será possível desenvolver uma vacina, desenvolver remédio, desenvolver procedimentos hospitalares de urgência, de emergência? Como? Não é possível se em pleno ano de 2021, se em pleno ano de 2022, todo o conhecimento ele começasse do zero. Não seria possível, não daria tempo. Não há conhecimento suficiente para alcançar um determinado patamar que seja seguro, um determinado patamar que seja suficiente. O que é que isso significa? Que toda a nossa ciência hoje, que toda a nossa tecnologia, ela é baseada em um acúmulo sistemático de conhecimento. Repete aí comigo: acúmulo sistemático de conhecimento. Porque todo esse conhecimento que é sistematizado, todo esse conhecimento que é acumulado, esse conhecimento que é guardado e que origina novas pesquisas, que evolui a ciência, que moderniza a tecnologia, ela não acontece da noite para o dia. São décadas e décadas de pesquisa, são séculos e séculos de avanço, porque todo o nosso conhecimento enquanto seres humanos é cumulativo. Ao longo de gerações, a ciência vai evoluindo porque ela nunca parte do zero, ela nunca parte do novo, ela sempre se ancora em pesquisas anteriores. Ela se ancora em outros conhecimentos que já foram gerados. Ela se ancora em processos educativos que aconteceram anteriormente. E quando eu falo aqui da interdisciplinaridade, significa que o conhecimento da biologia, junto a um conhecimento de saúde, junto a um conhecimento de geografia, junto a um conhecimento de matemática, reunidos, não apenas acrescentados, não apenas somado, mas sim articulados, juntos, relacionados, eles podem gerar um conhecimento que é necessário para um determinado problema. Você já parou para pensar que toda tecnologia ela surge para sanar um problema existente? O carro foi criado como uma solução para, claro, evoluir outros métodos que haviam sido criados anteriormente para a locomoção do ser humano, que precisava partir de um ponto para outro. Todo conhecimento, toda tecnologia, mesmo que seja uma caneta, mesmo que seja um marca-texto, é uma tecnologia que ela é criada para resolver um problema. Eu preciso grifar o meu texto. Eu preciso destacar aquilo que eu estou estudando. Então é criado um dispositivo formado por plástico, tinta, para que eu possa destacar o meu texto. Então, a partir dos problemas, a partir da necessidade do ser humano, são criadas novas inovações, são criadas novas tecnologias. Então, a interdisciplinaridade é uma maneira de fazer com que vários setores do conhecimento, que vários setores da tecnologia, que vários setores da ciência possam estar reunidos,
discutindo coletivamente soluções para problemas existentes no mundo. Isso só é possível se nós levarmos em consideração a totalidade concreta, e não uma totalidade fragmentada, e não uma totalidade baseada nas ideias. Ficou claro, gente, essa questão da interdisciplinaridade, da totalidade concreta? Deixe aí no chat para mim, tá? Tudo isso aqui vai ser fundamental para nós darmos os próximos passo a passo nos estudos para o mestrado Prof. PT e durante o mestrado também. Porque cada uma dessas discussões, cada uma dessas perspectivas, elas farão parte dos seus estudos, do entendimento dos textos que você precisará ler, seja das disciplinas, seja da sua fundamentação teórica no mestrado, tá bom? Se algo não ficou claro, comenta aqui pra mim que eu vou ficar de olho também, tá certo? Próxima pergunta. Qual o papel do professor no materialismo histórico e dialético? Olha, quando nós falamos aí de um papel do professor, nós estamos centralizando o papel de um professor de uma escola, tá? Por exemplo, de uma escola, do ensino médio, de uma universidade. E nós temos uma visão, nós temos uma perspectiva sobre o viés do materialismo histórico dialético, tá? E qual seria um papel que não é o do materialismo histórico dialético? Seria o papel do professor sob o viés da aprendizagem flexível. Vamos tentar diferenciar aqui? Aproveita para anotar no seu caderno, tá? Se você ainda não está com seu caderno, corre para pegar, anota. Diferença entre um professor no materialismo histórico dialético e um professor na aprendizagem flexível. Deu certo? Vamos lá. Qual é o papel do professor no materialismo histórico dialético? No materialismo histórico dialético, nós vamos entender que o papel do professor é além de um papel de mediador. O professor é aquele que vai estar incumbido aí de uma função, de uma responsabilidade que precisa ser comprometida com o trabalho que será desenvolvido. É apenas ensinar matemática? É apenas ensinar geografia? É apenas ensinar química? De forma isolada, de forma neutra, de forma pragmática, ou seja, utilitarista? Alguns dirão que sim, e outros dirão que não. Gente, o papel do professor no materialismo histórico dialético é um papel conscientizador. Se vai estudar matemática, é preciso articular esta matemática com a realidade social, com a realidade real, a realidade concreta. Quando nós imaginamos o papel do professor na aprendizagem flexível, nós temos uma concepção pós-moderna em que o professor ele é apenas o mediador de um aluno que é considerado protagonista, e esse aluno protagonista, e eu não estou falando aqui mal, ruim de aluno protagonista, tá? Eu estou explicando que dentro da concepção da aprendizagem flexível, o aluno ele é protagonista do seu próprio aprender. Qual o problema? Muitas vezes o aluno ele não tem capacidade, ele não tem autonomia para ser protagonista do seu próprio aprender, do seu processo de aprender a aprender e até mesmo do seu processo autônomo de buscar o que vai aprender, de escolher o que é importante para ele naquele momento. No materialismo histórico dialético, o professor ele vai ter o papel de direcionar, de selecionar, de filtrar, de articular teoria e prática. Para além do estudo que será debatido em sala de aula, é necessário articular com a prática. É necessário articular com a vida real. É necessário articular com os conhecimentos de campo. Na aprendizagem flexível, vai ter muito uma autonomia do aluno para decidir o que é que ele vai estudar, no seu tempo e no espaço em que ele quiser. Paulo, mas os cursos não são aprendizagens flexíveis, os cursos que são feitos na internet?
Então, a diferença é um aluno lá do ensino médio integrado, de 17 anos, 18 anos, para um aluno com ensino superior que pode decidir qual horário vai estudar, qual a aula vai selecionar para estudar, para que vai estudar. E ainda assim, muitos não conseguem se organizar, muitos não conseguem ter essa autonomia, seja de planejamento, seja de organização, seja de motivação pessoal. Então, como cobrar isso de pessoas que ainda estão em um processo de formação? Então, o papel do professor no materialismo histórico dialético é trazer que existe um mundo real, existe uma totalidade concreta que ela precisa ser considerada na hora de ensinar as disciplinas, de ensinar a teoria, de trazer os aspectos práticos, diferente da aprendizagem flexível, em que o professor assume o papel de mediador, ele media, ele está neutro. E aí as discussões vão acontecendo de uma maneira mais solta, tá? De forma bem resumida, tá, gente? Maneira bem resumida. Para finalizar, nós vamos falar sobre um outro processo que é como articular o seu tema, a sua área de atuação com os temas de pesquisa do mestrado Prof. EPT. Gente, quando nós falamos aí dos temas de pesquisa do mestrado Prof. EPT, quando nós falamos do seu processo enquanto aluno do mestrado, você pode articular com o seu tema de pesquisa. Você que é da pedagogia, você que é da administração, você que é da enfermagem, da engenharia, de letras, química, da psicologia. Como que você vai articular o seu tema, a sua área de atuação com os temas de pesquisa do mestrado Prof. EPT? O primeiro passo é que você vai sim poder articular o seu tema de pesquisa com o mestrado assim que você for aprovado, tá? Comenta para mim aqui no chat qual é a sua área de formação. Com o que você atua hoje? Por que eu estou fazendo essa pergunta? E aí, eu vou fazer essa pergunta, eu espero que vocês me respondam aqui no chat, porque eu vou levar em consideração para as nossas próximas aulas durante o ano, tá? Eu estou aqui com algumas ideias para que nós possamos ter uma degustação, nós possamos ter aí um gostinho do mestrado que você vai ser aprovado no ano que vem. Por quê? Vamos pensar um pouco mais sobre o que é que você vai fazer ao ser aprovado? Porque você está fazendo aí todo um exercício da parte teórica, da parte fundamental, da parte conceitual das bases conceituais da educação profissional e tecnológica. Então quero saber de vocês se vocês topam aqui ao longo do ano que nós tenhamos algumas aulas aprofundando um pouco mais sobre como você pode escolher o seu tema de pesquisa, como que você já pode começar a pensar de maneira ainda muito inicial, mas para já ter um gostinho, já para entender um pouco mais como será o processo do mestrado com relação aos temas de pesquisa, com relação aos produtos educacionais, como você pode articular o seu tema de pesquisa a um produto educacional no mestrado Prof. EPT. Se vocês toparem, a gente vai planejar aqui algumas aulas para vocês, tá? Que são alunos aí do curso de preparação para o mestrado Prof. EPT. É uma maneira de vocês, além de se animarem mais, terem um motivo mais claro, terem uma noção melhor do que é que vai acontecer com vocês em 2024, tá bom? E aí, nós teremos uma aula sobre como articular o seu tema de pesquisa, a sua área de atuação, com as bases conceituais da EPT. O que é que você pode pesquisar durante o mestrado? Como que você poderá desenvolver e aprofundar todos esses conteúdos aí durante o mestrado, tá bom? Gente, essa foi uma aula gravada. Busquei aqui fazer uma revisão de uma maneira um pouco mais simples, um pouco mais trazendo os conceitos que já foram estudados anteriormente, para que você possa ter essa revisão ou o primeiro contato, né, caso tenha sido o caso, mas para que nós nos mantenhamos
nesse processo contínuo de estudos, gradativamente a nossa compreensão sobre os conceitos vai cada vez mais consolidando. E é consolidando esses conhecimentos que você vai garantindo cada vez mais a sua aprovação no mestrado Prof. EPT, tá bom? Um grande abraço para vocês e vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem atentos aos avisos lá no nosso grupo do WhatsApp dos alunos, tá? Que lá eu vou colocar as informações sobre as nossas próximas aulas. Um grande abraço e vejo vocês lá.